Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. A incredulidade dos judeus. Jesus clamou: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas em quem me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu, a luz, vim ao mundo para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não acolhe minhas palavras, tem seu juiz. A palavra que proferi é que o julgará no último dia, porque não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e o que ensinar, e sei que seu mandamento é vida eterna. O que digo, portanto, eu o digo como o Pai me disse. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Como o amor da glória humana era o que impedia os príncipes de confessar a fé, o Senhor fala contra eles. Jesus levantou a voz e disse: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas em quem me enviou. Como dizendo: Por que tendes medo de crer em mim? Vossa fé por mim chega a Deus. Santo Agostinho. Como a sua humanidade era manifesta aos homens, mas sua divindade permanecia-lhes oculta, para que não pensassem que ele era apenas aquilo que viam e, querendo que crescem que ele é tal qual e tanto quanto é o Pai, diz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, isto é, naquilo que vê, mas em quem me enviou, isto é, no Pai. Pois quem pensa que o Pai não tem senão filhos adotivos segundo a graça, mas não tem um filho igual a ele e coeterno, não crê no Pai que o enviou, porque o Pai que o enviou não é aquele em que crê. Mas, para que não pensassem que queria falar do Pai como de um Pai de muitos filhos pela graça e não do Pai do Verbo unigênito, que é igual ao Pai, acrescenta: que me enviou, como dizendo: tanto não há nenhuma diferença entre ele e mim, que aquele que vem a mim, vem aquele que me enviou. O mesmo Senhor enviou os apóstolos e, no entanto, nenhum deles ousou dizer estas palavras: o que crê em mim. Cremos no que dizem os apóstolos, mas não cremos nos apóstolos. Mas o Filho unigênito diz com razão: quem crê em mim não é em mim que crê, mas em quem me enviou. Não se retira a fé de quem crê, mas não quer que permaneça crendo nele na forma de servo. São João Crisóstomo. Ou as palavras: quem crê em mim não é em mim que crê, mas em quem me enviou, equivalem a estas: quem bebe a água do rio não bebe a água do rio, mas a água da fonte. Contudo, para mostrar que quem não crê nele não crê no Pai, acrescenta: e quem me vê, vê aquele que me enviou. O que isto significa? Deus tem figura corporal? Não, mas a consideração da verdade que se adquire pelo intelecto chama-se aqui visão. Depois, nas palavras que seguem, manifesta que espécie de conhecimento se pode ter do Pai. Eu, a luz, vim ao mundo. Como o Pai é chamado de luz, também ele se serve desse nome. Chama-se aqui luz porque arranca do erro e dissipa as trevas do entendimento. Por isso acrescenta: para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Santo Agostinho. Dizendo isso, manifesta que todos se achavam nas trevas, mas para que não permanecessem nas trevas em que se achavam,
devem crer na luz que veio ao mundo. O Senhor diz em uma passagem aos seus discípulos: Vós sois a luz do mundo. Mas não diz: Vós sois a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crê em vós não fique nas trevas. Portanto, todos os santos são luzeiros, mas, crendo, são iluminados por aquele de quem não podemos nos afastar sem sermos cobertos de trevas. São João Crisóstomo. Para que não pensassem que ele não tinha poder para punir aos que o desprezavam e que por isso os deixava impune, acrescenta: Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Santo Agostinho. Devem-se interpretar estas palavras como: eu não julgo agora, tendo presente que em outro lugar foi dito: o Pai deu ao Filho todo o poder de julgar. Nas palavras seguintes, explica por que agora não julga, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Agora é o tempo da misericórdia, depois será o tempo do juízo. São João Crisóstomo. Depois, para que não se fizessem preguiçosos e negligentes por causa dessas palavras, fala do juízo terrível. Quem me rejeita e não acolhe minhas palavras tem seu juiz. Santo Agostinho. Não disse: eu não o julgarei no último dia, porque isso seria contrário àquelas palavras: o Pai deu ao Filho todo o poder de julgar. Porque depois de ter pronunciado as palavras: quem me rejeita e não acolhe minhas palavras tem seu juiz, como eles esperavam saber quem julga, acrescenta: a palavra que proferi é que o julgará no último dia, donde se manifesta claramente que ele mesmo é quem o julgaria no último dia. Falou de si mesmo e anunciou a si mesmo. De um modo, pois, serão julgados os que não ouviram, de outro os que ouviram e desprezaram. Eis aqui a razão porque é a palavra que o Filho anunciou que julgará, porque o Filho não falou de si mesmo, ou ainda, eu não julgarei segundo o poder humano, porque sou filho do homem, mas segundo o poder de Verbo de Deus, porque sou filho de Deus. São João Crisóstomo. Ou de outro modo, eu não o julgo, isto é, eu não sou a causa de sua perdição, mas ele próprio, que despreza as minhas palavras, o é, porque as palavras que acabo de pronunciar estarão à sua frente, como acusadores, para subtrair-lhe toda a desculpa. Esse é o sentido do que acrescenta: a palavra que proferi é que o julgará no último dia. E que palavra! Porque não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e o que ensinar. Todas essas coisas, pois, foram ditas contra eles, para que não tivessem nenhuma desculpa. Santo Agostinho. O Pai deu mandamento, não porque o Filho não o tivesse, pois na sabedoria do Pai, que é o Verbo do Pai, estão todos os mandamentos do Pai, mas porque aquele a quem foi dado o mandamento não existe de si mesmo, mas procede do Pai. Dar ao Filho aquilo que nunca lhe faltou é o mesmo que gerar o Filho que nunca existiu. Teofilacto Diócrida. Sendo o Filho a palavra do Pai e sendo tudo aquilo que está na mente do Pai revelado integralmente ao Filho, ele diz que recebeu o mandamento sobre o que deveria dizer e ensinar, assim como a nossa palavra, quando dizemos a verdade, externa aquilo que está na nossa mente. Segue: e sei que seu mandamento é vida eterna. Santo Agostinho. Se, pois, a vida eterna é o próprio Filho e a vida eterna é o mandamento do Pai, o que está dizendo senão: eu sou o mandamento do Pai? Isto está de acordo com o que acrescenta: o que digo, portanto, eu o digo como o Pai me disse. Não devemos interpretar as palavras me disse como se o Pai dissesse muitas palavras à palavra. O Pai disse ao Filho aquilo sem o qual o Filho nunca foi, assim como deu a vida ao Filho, não porque não soubesse ou não tivesse a vida, mas por ser Filho. O que significa: o que digo, portanto, eu o digo como o Pai me disse, senão que digo o Verbo. Assim como o Pai fala enquanto veraz, o Filho fala enquanto verdade, pois o veraz gerou a verdade. O que então poderia dizer a verdade? A verdade não é imperfeita, para que se acrescente algo mais verdadeiro. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea.
Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Vai,